Hora informativa. Bolieiro afirma que quem procura destabilizar este governo tem ciúme do sucesso. Nas reações dos partidos dos Açores à admissão do primeiro-ministro, uns querem eleições antecipadas, outros querem orçamento do Estado aprovado. Azores Airlines equipada com novo avião à Airbus A320 Neo. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O presidente do PSD Açores referiu que quem procura destabilizar a política tem ciúme do sucesso do governo regional e quer um calendário eleitoral de desgaste da ação governativa da coligação PSD, CDS e PPM. José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada numa iniciativa dos TSD Açores sobre emprego e remuneração no orçamento regional para 2024. Estamos a viver um momento político decisivo. O último ano da legislatura deste governo, que tem estes bons resultados, não pode ter um julgamento de censura de uma governação desastrosa, pelo contrário. E isso leva-me a concluir que, afinal, quem procura a destabilização tem ciúme do sucesso deste governo. E, portanto, querem um calendário eleitoral de desgaste da ação governativa por razões eleitorais e não pelo interesse regional da boa governação. O também presidente do Executivo açoriano defende estabilidade que diz passar por aprovar o orçamento. Espero que não se junte a estas crises, a crise social, socio-laboral, de alguns serviços públicos que estavam em causa na sua prestação de cuidados nas áreas de saúde e de educação, com os protestos socioprofissionais que vivamos. Agora, a crise governativa não se junte a uma crise orçamental. Na sua intervenção, o líder do PSD Açores lembrou várias medidas tomadas pelo Executivo de coligação no atual mandato e elencou outras que constam do plano e orçamento da região para 2024. Os documentos vão ser votados na Assembleia Legislativa dos Açores na semana de 20 a 24 de novembro, mas o cenário não é favorável. O líder do PSD Açores criticou esta quarta-feira a politiquice que ameaça prejudicar a governação da região e reprovar o orçamento e o plano de investimentos para 2024, que classificou como o melhor de sempre. José Manuel Bolieiro intervinha na abertura das jornadas parlamentares dos partidos da coligação. Do nosso lado, a responsabilidade, a missão de servir o povo e a nossa democracia e o desenvolvimento dos Açores. Os outros, se entenderem fazer da politiquice a sua prioridade, estarão com certeza mais disponíveis para prejudicar o governo e a governação dos Açores, para prejudicar a estabilidade política, para impedir a continuidade das boas políticas. José Manuel Bolieiro garantiu que a coligação vai continuar ao serviço da democracia autonómica e do desenvolvimento do arquipélago. O social-democrata elogiou ainda os documentos orçamentais submetidos à Assembleia Regional, exemplificando com o reforço dos apoios sociais e as mudanças para facilitar as progressões na carreira da administração pública. Já o líder do CDS-PP, Artur Lima, acusou o presidente do PS, Vasco Cordeiro, de querer ir para o poder para salvar a sua carreira política e não para promover o desenvolvimento dos Açores. Em 2012, o governo do Partido Socialista não tinha deixado a região assim muito má. Até tinha feito bons investimentos, estava em velocidade de cruzeiro. Vasco Cordeiro salta para a prancha, mete-se no Atlântida e afundou-se. Passado uns tempos, mete-se no cachalote e despenhou-se. E deixou a dívida toda à região autónoma dos Açores que nós estamos a pagar hoje. Por sua vez, o presidente do PPM nos Açores criticou a postura do líder da oposição, Vasco Cordeiro. Porque é que o Dr. Vasco Cordeiro está empenhado em tentar interromper esta governação? Porque ele sabe que estamos em velocidade de cruzeiro, estes resultados macroeconómicos são espetaculares e tudo indica que vamos continuar a crescer cada vez mais e ele sabe ou regressa ao passado, aos impostos, ou aumenta os impostos, aos problemas sociais, à estagnação das carreiras, ou faz isso agora ou já não nos consegue parar.
Paulo Estevão numa intervenção na abertura das jornadas parlamentares dos partidos da coligação. A CGTP in Açores apresentou esta quarta-feira o caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos para 2024, que inclui medidas como a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais e o aumento salarial de 15% para todos os trabalhadores. Segundo o dirigente Vítor Silva, o documento apresentado contém propostas destinadas a melhorar as condições de vida nos Açores. O aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5% para 10%, considerando o aumento da inflação e o diferencial do custo de vida entre os Açores e o continente. O aumento salarial de 15% no mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores, com efeitos a 1 de janeiro de 2024. O aumento da remuneração complementar para 100 euros. A CGTP nos Açores considera também prioritárias as temáticas da redução do período normal de trabalho máximo para as 35 horas semanais, sem aumento da jornada diária e sem redução da retribuição para todos os trabalhadores nos Açores. O dirigente referiu ainda que, caso as propostas não sejam aceites, possivelmente os trabalhadores vão manifestar na rua o seu descontentamento e vão exigir as soluções que pretendem. Após o anúncio da demissão do Primeiro-Ministro e com o país à espera da decisão do Presidente da República, que convocou os partidos com assento parlamentar para esta quarta-feira e o Conselho de Estado e uma comunicação ao país para amanhã, nas reações dos partidos dos Açores à demissão do Primeiro-Ministro, uns querem eleições antecipadas, outros querem orçamento do Estado aprovado. Ora, no caso de Vasco Cordeiro, este refere que a decisão está de acordo com o sentido de respeito pelas instituições. Julgo que é comum a circunstância de ser algo inesperado, a circunstância que deu origem a esta decisão do Dr. António Costa. Em segundo lugar, julgo que também é evidente que, não sendo sequer arguido, o Dr. António Costa entendeu colocar acima de tudo mais a dignidade da instituição Primeiro-Ministro, do cargo de Primeiro-Ministro, enfim, uma decisão que está de acordo, no fundo, com aquilo que é este sentido de respeito pelas instituições e de não estar agarrado ao poder. E, em terceiro lugar, dizer que faço votos, como acredito que é, no fundo, o sentimento também de todos, de que este assunto se esclareça o mais rapidamente possível. Por seu lado, José Manuel Bolieiro defendeu a estabilidade orçamental para o país, mostrando estar preocupado com o interesse nacional. Surpreendido com esta situação, confesso estar preocupado com o interesse nacional. O país vivia, apesar de tudo, a estabilidade governativa e agora esta também entra em crise. E por isso entendo que esta surpresa, que embora mereça pela minha parte o Sr. Primeiro-Ministro a compreensão pela sua decisão, aliás uma decisão e uma comunicação e uma declaração ao país que creio digna, espero que não se junte a estas crises, a crise social, socio-laboral, de alguns serviços públicos. Ainda nas reações dos partidos dos Açores à demissão do Primeiro-Ministro, Artur Lima espera que, apesar da demissão, o Orçamento do Estado seja aprovado e que os Açores não sejam prejudicados. Eu espero que o Orçamento na República, de qualquer dos modos, seja aprovado, para o Governo seguir a sua normalidade e a aprovação das medidas até também para os Açores, e esperar que, eventualmente, não afete a região autónoma dos Açores e ver que os orçamentos são sempre importantes de serem aprovados e que sirva ao Partido Socialista cá também para aprovar e manter a estabilidade que temos mantido nos Açores, ao contrário da instabilidade que se criou na República num governo de maioria. Também Paulo Estevão diz que é preciso respeitar o tempo do Primeiro-Ministro, mas que é fundamental aprovar o Orçamento do Estado.
Nós o que consideramos é que é fundamental, neste quadro político agora que se abre, e que o Sr. é fundamental respeitar os tempos do Sr. Presidente da República, que irá ouvir o Conselho de Estado, irá ouvir vários intervenientes políticos e, portanto, tomará a sua decisão. Mas é preciso salvaguardar o seguinte, na nossa perspectiva. É fundamental aprovar o Orçamento de Estado, seja qual for a opção política que se venha a tomar. António Lima defende eleições antecipadas e diz estar pronto para defender os interesses dos Açores. A demissão do Sr. Primeiro-Ministro leva, na nossa opinião, a uma clara necessidade de serem convocadas eleições antecipadas. Da parte do Bloco de Esquerda faremos aquilo que nos compete, que é estar prontos para irmos eleições, apresentando um programa de mudança. José Pacheco diz que a demissão já vem tarde e defende eleições nacionais imediatas. Eu penso que já vai tarde a demissão de António Costa, conforme nós tínhamos visto. António Costa e este Partido Socialista andava a transformar Portugal na gruta do Alibaba dos muitos ladrões. Hoje foi mais uma gota d'água que acabou de transbordar o copo e assim fez ele muito bem e dou-lhe os parabéns por isso. Demitir-se é o que se deve fazer. Ou seja, os ingredientes estão misturados, vamos ver que tipo de bolo é que sai daqui. Eu penso que deve haver eleições imediatamente a nível nacional. Nuno Barata diz que António Costa já vai tarde e que é urgente convocar eleições. Nós não nos habituamos, os portugueses não se habituam, felizmente, a quem toma conta da máquina do Estado e faz da máquina do Estado a máquina dos partidos políticos. Nesse sentido, eu acho que Costa vai tarde e o país precisa urgentemente devolver a voz ao povo, devolver a voz aos cidadãos que possam expressar nas urnas concretamente o que é que querem para o país e que de uma vez por todas percebam que os grandes partidos capturaram a máquina do Estado. A seu favor. Ainda sobre a demissão do Primeiro-Ministro, o PAN guarda a sua reação para depois da decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A companhia aérea Azores Airlines recebeu um novo avião A320neo com 168 lugares no âmbito do programa de substituição gradual destes modelos. A Azores Airlines realizou ontem o seu primeiro voo de posição com a nova aeronave entre Toulouse, em França, e Lisboa. A nova aeronave da Azores Airlines integrará o planeamento da companhia aérea, tão breve estejam concluídas as formalidades necessárias. O Grupo SATA explica ainda que a nova aeronave possui tecnologia de última geração e representa um salto significativo em termos de eficiência operacional e consequente redução do impacto ambiental. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Ficam por aqui as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quarta-feira, dia 8 de novembro. Pode consultar estas e outras notícias em rcangra.pt ou nas nossas plataformas. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia. Hora informativa.